Fica bonito. Muito bem. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast, seu podcast de empreendedorismo, de que mais, Antônio? De franchising, hoje nós vamos falar de franchising, nós estamos com um homem de franchise aqui, meu Deus do céu, certo. Tá doido? Tá doido? Mas gente, o pessoal ficou reclamando que eu não tenho a introdução pro podcast, né? Então faça. Agora eu tô tendo. Sejam bem-vindos ao podcast. Nossa, que bosta de introdução. Nossa, criativo pra cacete. Eu achei que ia sair coisa boa, né? Então, pai, é assim que começa o podcast? Um podcast desse tamanho, com um estúdio profissional desse jeito? Pois é. E hoje temos o ilustre. prazer, a honra ilustre. Aí bate o tambor. Não, chegar. Espera aí, palmas, é palmas. vai. Eu já ia bater aqui, mas me proibiram. Falou que Do interfere. convidado substituto Henrique Vol. Muito bem. Substituto é sacanagem. Autodenominado substituto. Põe álcool aqui, que Ele eu vou falou falar que besteira e eu vou contar muita história que muita gente não sabe. Posso falar tudo aqui? Pode falar tudo que você quiser. A vantagem, Henrique, é que aqui é sem frescura. É sem frescura? Aqui, ó, Aqui pode falar Eu mesmo, já né? falo com o Antônio que aqui é sem frescura, aqui não é a turma dinossauro, não, a gente fala a verdade. Fala a verdade. Aqui é franchise Maria. de verdade, da Aqui é vida real. A vida como Aqui é ela negócios é. da Começou vida, alfinetada. negócios da vida Aqui real. negócios como a vida é. Show, mas um prazer, cara. Prazer mesmo estar aqui com Valeu, vocês. Ricão, de verdade. Primeiro porque aqui só tem amigo, né? Só tem gente boa. E vamos falar daquele tema que a gente gosta, né? Franquia, empreendedorismo. A Isso gente aí. fica confortável por aqui. É. Maravilha? Maravilha. Bom demais. Vambora. Bora, vamos começar. Henrique, conta um pouquinho, faz uma introdução aí, um pouco da sua jornada, como é que você começou, Números, né? eu lembro, Traz os eu números. sei da sua história, eu sei que é bem bacana, acho que vale a pena só fazer um highlight, assim, falando chique, hein? Fazer um destaque para sua vida antes do franchising, para como que você caiu no franchising e depois falar um pouco do grupo, do Enquanto Sua Franquia, como que você está hoje, etc. Boa, boa. Bora falar. Vamos falar um pouquinho como é que a gente começou, mas antes, como começou, né? Como que eu caí dentro desse universo de franquia que não foi nada planejado, foi de uma necessidade, onde eu trabalhava para uma empresa de tecnologia. Eu era responsável pela área comercial dessa empresa de tecnologia. Eles tinham um sistema... Vendedor. Na verdade, eu era diretor comercial. Não era vendedor, não. Diretor comercial, eu supervisionava eu mesmo, tá? Porque a equipe só era eu, tá? Era só era eu. Diretoria, deixa eu entender. A diretoria era só eu. Cara, mas Você devia ter uns 20 e poucos anos. É, uns 20 e poucos anos. Com essa cara 20 e de poucos acabado, anos. pra quem não sabe, quem não essa sabe. cara que... É o nome da mesa, pra quem não sabe. É o mais novo, mas parece o mais velho, né? Tudo essa bem. cara de quem roda estrada Não, mais de velho chão. não, que é ali. Olha lá. Pelo menos a gente tem cabelo, né? Tem cabelo, é. Nem que seja plantado, tá entendendo? Mas tem, né? Ah, não, você não plantou ainda não, né? Ainda não. Você plantou? Plantei. Tô precisando de novo, cara. Porque os que planta fica. Agora os que Quer de tinha novo? cai. É o seu problema. Ah, entendi. Entendeu? É porque ele plantou e achou que os problemas iam acabar. Mas os problemas continuaram, aí continuou caindo. Nunca tinha pensado, é verdade. Os velhos continuam caindo, né? É verdade. Cara, Tá precisando mesmo, não tá dando pra ver o fundo. É. Mas aqui, voltar um pouquinho, porque senão vocês vão me fuder aqui nesse podcast. É o seguinte, ó. Cara, como é que eu comecei? Eu recebi uma proposta, e aí fazendo um gancho de como eu entrei para dentro do mercado de franquia, mas eu recebi uma proposta de uma empresa que eles tinham desenvolvido uma tecnologia muito legal para o mercado de turismo, as agências de viagens. Naquela época tinha acabado de começar um movimento no setor de turismo das OTAs, as agências de viagens online, onde lançou, por exemplo, o Decolar, Booking, as companhias aéreas lançando sites para vender para o cliente final. E eles tinham desenvolvido uma plataforma junto com uma agência de viagens até de Belo Horizonte, que depois estendeu em uma parceria com uma operadora no Espírito Santo. E resumindo essa história, na época eles tinham 4 clientes de turismo, agência de viagens, e o objetivo deles era desenvolver essa plataforma no Brasil inteiro, através das agências de viagens, que usando dessa plataforma, ia comprar passagem aérea, hotel, pacote. E quando eu revi aquilo, né, cara, eu falei, pô, na época eu tinha 4 clientes.
Eu falei, cara, acho que aqui tem uma oportunidade gigante de crescimento. E eles precisavam de alguém na área comercial, que até então não existia esse trabalho sendo feito dentro da empresa. E aí, peguei a proposta, né? Comecei a trabalhar e comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento. E eu rodava, cara, o Brasil inteiro. Literalmente o Brasil inteiro, conversando com donas de agências de viagens, principalmente agências de pequeno a médio porte, para que essas agências utilizassem dessa plataforma. E eu sempre escutava a mesma dor. A dificuldade de competir de igual para igual com grandes agências de viagens no mercado. Porque o que uma agência vende é igual. Eu não tenho um assento preferencial no voo, um quarto que só clientes da Encontro e Sua Viagem vão dormir. Então, quando a gente viu aquilo e eu ouvindo aquilo em todas as visitas que eu percorria no Brasil inteiro, uma coisa me chamava muita atenção. A venda era porta a porta, você era só mais só de sapato. Não, eu tinha várias estratégias comerciais, mas muito que funcionava era visita, mostrar o sistema, visitando, né? A internet não era então como hoje. Aquela agência de viagem antiga ali da região, de bairro, do cara, né, de um dono, você visitava. Visitava e mostrava a tecnologia, como é que funcionava. E mostrava que ele podia ter acesso ao que qualquer um tinha uma ferramenta que você conseguia vender passagem aérea, hotel, montar pacotes. E a agência de viagem de pequeno porte, ela tinha um site, que era um white label, que o cliente comprava e por trás tinha uma operadora processando aquele serviço e os acordos eram da operadora. Isso foi mais ou menos que ano? Rapaz do céu. 2010, 2011? Não, foi antes, foi 2009, por aí, 2009, 10. Mais ou menos essa época. E naquela época eu não conhecia nada sobre franquias, nada. Eu era, vamos dizer, um entusiasta em desenvolver negócio. E aí, cara, eu tava numa viagem em Fortaleza, Praia de Meireles, e na Avenida Beira-Mar, na Praia de Meireles, na rua de trás eu tava no hotel, eu fiquei o dia inteiro rabiscando uma ideia. E aí fazendo um gancho de como eu entrei pro sistema de franquias. Comecei a rabiscar uma ideia, que era uma ideia do quê? Como fazer esse pequeno empreendedor competir de igual para igual com grandes agências? Rede. Eu tenho que juntar o volume de um, do outro, para que tenha poder de negociação melhor junto à companhia aérea, operador e todo mundo sai ganhando. Ou seja, poder de barganha. Você viu que poder de barganha, negociação. O maior gargalo era que os pequenos operadores de agência não tinham como fretar um avião, fechar lugar, ter volume para negociar boas condições que as grandes agências conseguiam. Você viu que faltava poder de barganha. E poder de barganha era juntar todo mundo para comprar. Juntar todo mundo para poder comprar melhor. Não é barganhar comprar, melhores. É você ter melhores acordos junto a esse parceiro. Ter melhores acessos. Melhores acessos. Eu falo você ter mais atenção por parte daquele fornecedor. E para isso, no mercado competitivo, é volume. Ponto. Desenhei essa ideia, mas não sabia nada de franquia. Só ouvia falar sobre franquia, redes, forças, né, de um conectando com o outro, crescimento de marca. Ok. Volto para Belo Horizonte e eu volto com uma ideia, que essa ideia foi o modelo da Encontro e Sua Viagem, que foi o modelo que eu entrei para dentro do mercado de franquia. Quando eu volto para Belo Horizonte, olha que interessante. Uma das minhas estratégias que eu usava para captar essas agências de viagens de marketing era e-mail marketing naquela época. E aquela ideia minha, eu fiz meio que um MVP. O que era o MVP? Cara, eu vou fazer um slide com a ideia. O meu irmão, naquela época especialista em Corel, Photoshop, criou a logo, fez o slide. Eu tinha uma base de e-mails grande. Falei, cara, vou mandar para essa base. Tinha visto um sistema como hoje, tem um Zoom, Google Meet, na época era um sistema chamado Hot Conference, que eu via muito sendo usado, por exemplo, em marketing multinível, eles usavam muito, conhecia essa ferramenta. Falei, cara, eu vou jogar essa ideia para o mercado e ver se o mercado aceita essa ideia, que era um modelo de franquia, que na verdade não era franquia. Porque eu não tinha cofre, eu não tinha contrato, não tinha toda a necessidade que uma rede de franquia precisa ter. Mas eu tinha um rótulo, franquia, mas mal sabia o que era franquia, ok? Quando eu faço essa ação, apresentando o modelo de negócio num PowerPoint, literalmente num PowerPoint, surgem pessoas interessadas no negócio.
E você fez uma live para começar? Uma live. Uma live. Não, mas foi uma série de lives. Uma série de lives. Várias pessoas. E tinha uma média mas vamos lá, a gente tá lá 2010, 2012, não era série de lives, não é esse Instagram bombado. Não era isso, não. Eu acho que perfeitamente, mas olha só, você vê o pessoal de casa que muitas vezes quer começar alguma coisa, principalmente no digital, que eu trabalho no digital todos os dias, o cara vem e faz uma live aqui, aí tem 10, 15 pessoas e acha ruim. Maravilhoso. Cara, 10, depois é 20. Cara, você vai uma construção, você vai construindo ao longo do tempo. Então eu queria saber quantas pessoas tinha em média em cada uma, assim, aí a minha memória foi ficando com o tempo, ela vai ficando esquecida. Mas era pouca gente, viu? Era pouca gente, mas pouca mesmo. Porque eu não tinha audiência de redes sociais, não tinha nada disso, cara. Nada disso. Você tinha um mailing, pô. Tinha um mailing. Eu tô falando que existem formas de começar. Tem. O que a gente tem que parar é com desculpa pra não começar. Na verdade, tem que começar, né, irmão? Exatamente. Foi o que ele fez. Ele tinha um mail, ele falou, vou tentar e boa. Vou fazer aqui. O nome ele já tinha? Vamos, né? Naquela época, cara... PowerPoint, com a base de e-mails que eu tinha, com uma ferramenta que eu tinha acesso. E sabe qual capital que eu montei enquanto sua viagem? R$480. Isso eu não esqueço, porque era o valor da ferramenta que eu vendia para as agências de viagens. Era 480 que você tinha. Você fala o sistema. Era uma taxa. Compra e venda de passagem. Era o sistema do white label, do site que eu vendia para as agências de viagens. Então era R$480. Que você montou um para você. Que eu montei um para mim, que era a ferramenta que eu vendia para o mercado. A mensalidade R$85. Foi isso com que eu montei. Meu irmão criou para mim um slide, apresentação, faço uma divulgação, surge pessoas interessadas, né? E no PowerPoint você coloca o que você quer, concorda? Então eu apresentei aquela ideia maravilhosa. E surgiram pessoas interessadas. Quando eu fiz a primeira live, eu não lembro a quantidade, viu, Lúcio? Mas não foram muitos. Mas surgiram pessoas que interessaram. E eu lembro que na hora que eu finalizei a primeira live, eu ligo pro meu contador e falo, abre a empresa. Abre a empresa. Eu preciso registrar a marca. Eu comecei a fazer esse processo quando começou a ter pessoas interessadas. E já chamava Encontre Sua Viagem. Encontre Sua Viagem. Sua Viagem. Dando um nome bonito e atual, foi o MVP que você fez. Você fez o MVP, começou a funcionar e aí você começou a dar tração no negócio. Pessoal, para quem não sabe, quem está escutando em MVP é o Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável você fazer alguma coisa funcionar, um protótipo ou o que for. No seu caso, você já tinha um produto e tinha um PowerPoint. Tinha um PowerPoint. E tinha uma dor, né? Eu falo que todo negócio ele precisa, né, resolver um problema. E qual era a dor? A dor é a que eu vivia, cara. O pequeno empreendedor não conseguia competir de igual para igual com o grande. Falta de poder de barganha, ele identificou ali É que assim, a franquia tem várias vantagens, a gente entra com mais detalhes. Mas mais que nada é direito de uso de marca, transferência de know-how sobre como operar um negócio e os benefícios indiretos dessa relação, ou diretos dessa relação, são muitos. Trocas de experiências, melhores práticas e que para mim é o matador. Esse eu sempre, quando alguém vem questionar a franquia, eu falo dele. É difícil ganhar desse argumento, que é o tal do ganho de escala e poder de barganha. E até por isso que eu sei que o Henrique é da minha escola, ser pequeno no franchising você não conta com poder de barganha. Imagina, se você... A gente está no início da sua ideia, mas eu já sei que ela vai dar certo, porque a gente te vê hoje. Mas se você não conseguisse dar tração, poder de barganha, se não conseguisse fazer essa dor, solucionar essa dor, cara, não ia funcionar. Sim. Não ia estar aqui hoje. Mais do que isso, Lucien, é esse poder de barganha, essa tração, essa escala, realmente trazer benefício para a ponta. Sim. É isso, eu falo, tem vamos que lá. trazer, não adianta você pensar, não, vamos fazer, todo mundo comprar junto e aumentar 10 centavos no preço do produto. Mas é só para entrar no negócio, porque quando você fala que daí o cara ia ganhar na escala, que a dor dele era a escala, certo? Sim. Vamos só voltar pro negócio aqui, só para eu entender a dor. Você tá falando que você resolvia uma dor, tá certo? Sim. Mas para resolver essa dor, você precisava de escala ou, por exemplo, o primeiro cara que você vendeu, ele já compraria dentro dessa escala? Não. É isso que eu quero entender, vamos lá. Porque toda história tem um início, exato, né? Então eu falo
assim, Mas a ideia era... Eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você pegou um sistema que você vendia um white label para cada agência. Você comprou um white label para uma que você deu o nome seu, enquanto sua viagem. A ideia era vender acessos a esse sistema para vários franqueados poderem produzir e com isso ele conseguir maior volume para poder cotar e conseguir melhor condição. Então ele ia vender para vários para poder gerar a escala. Qual que era o mínimo aceitável para você começar a ter valor na escala? Não, por exemplo, aí olha para vocês terem uma ideia. O conceito era ter força de vendas baseado no volume de cada franqueado, somando ter uma força maior de um guarda-chuva de uma marca enquanto sua viagem. Então, quando a gente leva o volume de vendas de uma enquanto sua viagem, é a soma de todos os franqueados. Quando eu crio a enquanto sua viagem, eu crio com uma ferramenta e um acordo comercial que eu tinha acesso. Sim. Ok. Que não tinha condições comerciais como eu gostaria que tivesse. Ok. Ponto. A questão de, quando a gente lança um modelo de negócio, e aí eu vou chegar nessa questão de acordos comerciais. Eu vendo um primeiro, vendo um segundo. E aí, olha que interessante. Na época, o meu escritório era um escritório compartilhado com meu irmão, que ficava no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte, pequeno, metade dessa sala aqui, onde eu usava uma ferramenta que, se ele quisesse comprar, era R$480 no mercado, porque estava aberta para qualquer um comprar. Eu vendo uma franquia, e olha que interessante, vocês têm conhecimento claro quanto a isso, a franquia hoje é extremamente sólido no mercado brasileiro, lei de franquias, instrumentos jurídicos. Okay. Eu fui construindo isso ao decorrer do negócio. Então, vamos falar a verdade, eu construí o negócio totalmente errado, beleza? Igual a maioria, desde o início. Mas é igual a maioria, né? Sim, porque naquela época eu não tinha dinheiro para pagar uma empresa de consultoria, para me dar esse apoio na estruturação do negócio. Então, quando eu vendo uma, duas, até o momento, cara, e eu não esqueço dessa mulher, uma mulher chamada Escila. Mas também com esse nome, né? Janeiro. Eu não posso falar nada não, mas... Não, olha essa história. Ô, Lúcio, olha essa história. Cara, uma mulher do Rio de Janeiro entra em contato comigo, interessada no modelo da Encontro Sua Viagem, participa de uma live, uma videoconferência. Henrique, gostei do negócio. Adorei o modelo de negócio. Só que eu quero conhecer a estrutura. Você imagina, eu não tinha escritório, era eu e eu, tá? Então, você queria falar no financeiro da Encontro Sua Viagem? financeiro@encontrosuaviagem.com.br. Quem recebia o e-mail? Eu. Você quer falar no comercial? Comercial@encontrosuaviagem. Quem recebia o e-mail? Eu. Era eu presa. Tinha codinomes diferentes. Você já deve ter feito isso aí também, né? Era eu presa. Eu presa. Eu presa. Mas já Paulo Afonso. O Daniel tinha. A Escila já é uma dica para quem Escila já é uma dica para quem estiver nos acompanhando aí. Ela fez o certo, né? O ela que fez eu acho certo. Ela qualquer fez certo que poucos fazem. Antes de comprar uma franquia, conhecer a estrutura. Quem dera se ela fizesse o que a Escila Eu bato muito na tecla, né, cara? Então quem quiser comprar a franquia, seja aqui olhando para cá, seja uma Escila. Visite a estrutura, conheça a estrutura, não veja se é uma eu presa. Porra, se dois falarem, ninguém vai entender nada, caralho. Pra ver se você para. Ele tá na balança. Aqui café só serve do lado de lá? Ele tá numa balançada. Ele tomou o remedinho dele hoje? Hoje é 50mg, tá foda. Tomou? Eu tomei, claro. Sabia. Ele tá numa mexeção de perna aqui. Vivans comeu solto aqui hoje. Meu Deus do céu. Por isso que ele tá tomando tanto café, acha que é remédio, né? Acha que é remédio. Desde a hora que ele sentou, eu acho que ele ia sair correndo aqui. Ele tá numa mexeção que vocês não estão vendo. Não. Ele tá tomando café e vai ver se... Calma. Mas aqui, agora falando sério, isso é fundamental. É bom que a gente vai trocando ideia e vai dando dica pra quem tá acompanhando, porque tem gente que às vezes, toda hora, a gente é assediado toda hora com perguntas sobre compra de franquia, que franquia que é boa. Primeiro, tem um deverzinho de casa que a gente gosta de fazer, mas... E poucos fazem, tá? Se a gente for ver, na verdade, poucos fazem. Que deveriam fazer. E o pior, né? Eu falo assim, franqueado muitas vezes, ou empreendedor que tem um pouco mais de medo, né? Medo não é uma conotação negativa, é uma conotação positiva. Ele é um pouco mais averso a risco. Porque se ele fosse totalmente aberto a risco, ele montava um negócio e ia fazer o que 90% que faz aí no mercado, quebra a cara, fecha, etc., que é montar um negócio independente. Franqueado é um empreendedor com medo. Mas ele não pode ser, e aí os que dão errado, lembrando que 1 a cada
9 negócios que abrem, a cada 9 negócios que abrem como franquia, apenas um fecha. Então, e vocês poucos... franquia, qual que é o dado, irmão? 80%, 80% a 90%, ou seja, a cada 9, 7 ou 8 fecham. Mas o que fecha, provavelmente, é aquele cara que, em vez de ser um empreendedor que teve medo, que foi para franquia para reduzir risco, é aquele empreendedor que foi para franquia porque ele é preguiçoso. É o franqueado preguiçoso. E é o preguiçoso por quê? Porque ele não pesquisou e investigou a merda do negócio antes de comprar. Desculpa a palavra, né? Mas é isso mesmo. Ele é preguiçoso desde o início da jornada. Ele não foi a fundo, cara. Melhor coisa do franchise, Henrique, a gente manda coffee no primeiro contato, que eu sei que a gente gosta de fazer isso. A gente manda informação da franquia, a gente abre o coração do negócio pro cara. Cheio de franqueado pro cara ligar. Tá cheio de coisa pra ele ligar, cheio de coisa pra ele pesquisar, cheio de dado pra ele olhar. E ele não. E ele, preguiçoso. E dependendo da marca, tem 30, 40 lojas já na sua cidade, sei lá, visitar. Aí corre o risco, né? E a gente vai falar disso, que de vendas também, de alguém vendendo ali, a venda é o que um lado fala, comunicação, né? O que um fala e o que o outro entende. Aí o vendedor falou uma coisa, o cara lá entendeu outra, não pesquisou, achou, não, a franqueadora vai me dar tudo pronto, vai fazer tudo. Aí depois reclama ainda, vai falar que franquia não funciona. E esse que fecha, te garanto, que é um franqueado preguiçoso. Mas é verdade, cara, isso é muito comum, até nos dias de hoje. Né? Naquela época, a gente não tinha internet como tinha hoje, mas hoje, cara, você dá um Google, você vai no Instagram, você vai no YouTube, você acha 300, 400, tá 500, demais, 600 informações daquele negócio que você está buscando. E é uma jornada fundamental, né, cara? Você está entrando para um negócio que o objetivo é que você viva aquele negócio no dia a dia. Como que você não vai conhecer bem do histórico, daquilo que se tem, das unidades, dos franqueados? Mas naquela época, a primeira que fez isso comigo na Encontro Sua Viagem foi a Cecília. Foi a Cecília do Rio de Janeiro. Quero ir aí, conhecer a estrutura. E olha para você ver, eu não tinha estrutura. Era eu e eu, beleza? E aí quando ela fala isso, eu falo que o empreendedor também tem uns momentos de loucura, né? Porque quando ela fala, eu falo, beleza, tá bom. Só que sem saber o que eu ia fazer. E aí, cara, olha como surgiu essa questão. Eu emiti o voo dela, na época a companhia aérea Webjet, uma verdinha, não sei se vocês lembram disso. Lembra, era low cost. Era R$100 para vir do Rio para cá. Depois, o famoso WebJag, né? WebJag, os aviões mais velhos. Ela comprou, eu emiti a passagem para ela. E olha que interessante, naquela época, cara, eu tinha um Palio velho. Eu tinha comprado de um amigo meu, que até hoje eu brigo com ele. Trouxe do Nordeste, Aracaju, Sergipe. E o carro, quando chegou, era azul marinho. Depois virou roxo, começou a brotar as maresias. Tinha durepox no porta-luvas do carro, porque sempre tinha um vazamento que tinha que estancar, né? Mais ou menos isso. Eu falei, cara, como é que eu pego essa mulher no aeroporto? Daí que veio seu gosto por carro velho, né? Porque você tem um Fusca lá, não tem? Tem. Já vendeu? Tô querendo passar. Se o senhor, depois do podcast, quiser, tá acessível. Se a gente fizer negócio pelo clube de permuta? Aí eu compro a minha. Que eu vou dar pros meus meninos, que eles são doidos com Fusca. Vamos conversar depois. Vamos conversar depois. Esse clube de permuta é foda. O cara pega só os negócios bons pra eles. Pra gente não sobra nada. Você viu que ele já quer pegar. Que vagabundo. Não vou falar nada. Olha pra você ver essa história. Falei, como que eu pego essa mulher no aeroporto de Confins, que é longe, né, cara? O aeroporto de Confins, quem conhece Belo Horizonte, é longe. Se eu chegar com esse carro, com essa mulher pegando ela no aeroporto, ela não vai comprar nada. Não vai tornar franqueada, cara. Não vai querer entrar no carro. Impacto ruim, né? Assim, né? Impressão ruim, cara. Claro. A gente tá falando ali de empreender, ter sucesso, beleza? E isso, sem sombra de dúvida, questões materiais que você enxerga na primeira ocasião fazem ter uma boa impressão ou não. O meu pai, na época, tinha uma ideia, um Fiat novo. Consegui o carro emprestado. Resolvi o problema do carro. E a empresa? Como é que eu faço levar ela para uma empresa de um escritório pequeno que só tinha eu como profissional daquela empresa? E aí, cara, um segundo momento de loucura do Henrique. Eu conhecia muitos donos de agências de viagens em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, e me veio na cabeça um nome, um amigo, o Cleberson, e eu ligo para ele, falo, Cleberson, é o seguinte, eu tô com uma mulher do Rio de Janeiro, vindo aqui para Belo Horizonte, cara, é o seguinte, cara, eu posso apresentar essa empresa sendo minha? Pode.
faço um meio de campo, cara, vai acontecer isso. Eu vou apresentar essa empresa. Ele tinha na época uns 40 funcionários. Depois a gente vai para sua sala. Ó, vai acontecer isso. Depois a gente vai para uma churrascaria. Depois de tarde eu levo ela no aeroporto de Confins. Você aceita? Fechou, Henrique. Tá fechado. Bora fazer acontecer. Beleza, cara. Olha que loucura. Ele, na época, tinha a gente não tinha um online como tem hoje, check-in online, e ele tinha uma sala VIP no aeroporto de Confins, em cima do check-in da Gol. Ele tinha uma sala VIP. Então, quando você saía do desembarque, né, aquela pessoa que tinha uma plaquinha, eu contratei, encontre sua viagem, Sila, e aí eu contratei o serviço, propositalmente eu falei, ó, eu vou atrasar 30 minutos, tá? Na hora que ela chegar 30 minutos eu vou atrasar. O profissional teu pega ela, leva para a sala VIP, dá o melhor atendimento para ela, tá? Expresso, cappuccino, 30 minutos atrasado eu chego. Beleza? Beleza. No dia, frio na barriga daquele jeito, beleza? Para buscar a Escila. 30 minutos atrasado, chega o Henrique no aeroporto de Confins. Ligo para ela, tô chegando. Beleza. Quando eu paro, cara, vem ela. Eu não conhecia ela, beleza? Mas marcamos um ponto de encontro em frente ao check-in da Gol. E junto com ela vem um cabeça branca. Eu falei, caraca, quem que é esse cabeça branca? Eu só emiti passagem aérea para Escila. O pai dela, de última hora, decide vir com ela. Só que ele comprou sozinho a passagem aérea. Fico sabendo na hora que eu vou recepcionar ela. Ei, tudo bem? Esse aqui é meu pai. Falei, beleza. Cara, pego ela no aeroporto de Confins. Vou para a empresa do amigo meu, o Kleberson, ali na região da Pampulha. Quando eu chego lá, as pessoas me conheciam daquela agência, mas me conheciam superficialmente, porque eu sempre estava lá, porque ele como amigo, reunia muito lá, a gente tinha um bar do lado, a gente reunia, parava no bar do lado. E aí, cara, é um prédio com salas divididas, aqui não dá para levantar, porque senão vai cortar aqui, né? Mas era assim, ó, cheguei na empresa. Vem cá que eu vou te mostrar onde funciona o segmento o departamento de emissão, remarcação, cancelamento. Aí eu abri a porta, o que acontecia? Todos os funcionários olhavam, eu fechava a porta. Vamos pro outro setor, cara. Vamos pro financeiro. Contas a pagar, receber, cara. Abri a porta, todo mundo com aqueles olhos, todo tamanho olhando pra mim. Quem que é esse cara? A porta. Quem que é esse cara? Doido? Quem que é esse cara? Cara, eu fiz isso numa velocidade que você não tem ideia, porque eu tinha que sair dali logo. 3 minutos de visita. Eu tinha que sair dali logo, cara. Percorri os departamentos e fui para a sala do Kleberson. Lá um ambiente controlável, lá já estava combinado, tudo bem? Conversamos, conversa boa. No final dessa conversa, a hora do almoço, vamos para a churrascaria, em frente uma churrascaria Carretão, self-service, rodízio, maravilha, cara. Aquele bate-papo gostoso. Terminamos na churrascaria, vou deixar no aeroporto. Quem vem para Minas quer o quê? Queijo, doce de leite. Vamos parar no meio do caminho de uma loja de lembrancinha de Minas. Paramos ali em frente à cidade administrativa. Compramos as lembranças, deixo ela no aeroporto de Confins. Missão cumprida. Primeira parte. No dia seguinte, o que acontece? Conta pra mim, o que acontece? Veio um velhinho de cabeça branca? Veio um velhinho de cabeça branca? Não veio o Pix, porque na época não tinha Pix. Veio o TED. Na época era R$10.000 que eu vendia a taxa de franquia. Adorei o negócio. Quero ser franqueada, Pix. Pix não, TED. Falei, puta, cara. Rapaz, o que eu tô vendendo... E aí, olha pra você ver. O que eu tô vendendo, isso quando ela entrou... Foi a 4ª franqueada. O que eu tô vendendo, quando eu olho pro motivo do qual eu criei Encontre Sua Viagem, eu montei com R$480. Eu não tinha os acordos comerciais, mas também não conseguiria ter os acordos comerciais. Tudo tinha que ter um começo. Tudo bem? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Essa ideia, eu acho que deu certo. Porque, cara, eu não tenho nada e já tem gente querendo entrar e vamos embora fazer esse negócio acontecer. Eu ligo pro Kleberson, esse amigo meu. Falei, cara, eu tô com uma ideia. Vamos marcar uma reunião? Bora! Do lado, no dedinho. Tinha um bar do lado, marcamos. 5 minutos de conversa. Qual foi a minha proposta pra ele? Eu falei, cara, eu acho que eu fiz um negócio que deu certo. Você tem uma agência há muitos anos, você já tem volume, você já tem acordo. É isso que eu preciso para Encontre Sua Viagem. Então o que eu quero é você
ser meu sócio, eu te dou 50% do negócio, aonde a minha estrutura agora eu vou pegar e vou montar dentro da estrutura sua, da agência de viagens, e a gente começa esse modelo de negócio no segmento de franquia, que já era uma franquia. Foi 5 minutos de conversa, aperto de mão, 50%, arrumei um sócio. Mas ao mesmo tempo resolvi um problema na essência para dentro do negócio, que era exatamente aquilo que eu precisava para tornar o pequeno empreendedor competitivo. Volume. Você já tinha, com certeza, pegou o volume da agência. Quando você chamou pensou em visitar lá a empresa do Kleberson. Passou um fiozinho de ideia. Quem sabe eu não faço um negócio ali, não? Você já não pensa? Você não deu um... Não, eu já fui com essa ideia montada. Não, quando você chamou ela para ir lá e que você fez esse teatro todo... Não, eu acho que não, cara. Será que não? Não, porque não tinha eu sempre fui assim, cara. Ele era um cara que eu tinha um melhor relacionamento dentro do setor de turismo. Então, sem sombra de dúvidas, eu falo que na jornada nossa de vida, pessoal, profissional, pessoas são apresentadas e a gente vai se conectando com essas pessoas. E quando a gente fala sociedade, né? Muitos querem sociedade para dividir lucro. Na verdade, eu quero dividir primeiro problemas com esse sócio para resolver nesses problemas ter lucro juntos. E eu acho que foi algo natural, porque naquele momento eu estava com um problema. E ele se dispôs a compartilhar e resolver um problema junto comigo, que era o quê? Apresentar uma estrutura que eu não tinha, em uma oportunidade que estava batendo na minha porta. E alavancar o seu negócio. E naquela época, né? Para mim fazia muito sentido e muito peso R$10 mil cair na minha conta. Então... em nenhum momento ele questionou em abrir as portas, né? Poderia falar, não, cara, que isso? Tá louco? Cara, a empresa é tua, velho. Abre aí, apresenta. Então, quando surgiu essa ideia, eu acho que veio muito nesse sentido de reciprocidade do problema, quando se teve, né... abriu as portas, então foi um negócio muito natural, cara, de dar 50%, não foi nem questões de, eu vou dar 10, 20, não veio isso na cabeça. Nem existia direito. Nem existia, cara, era uma ideia, sabe, não tinha volume de vendas, tinha franqueado, tinha uma ideia, literalmente uma ideia que tinha acabado de acontecer e naquele momento eu tinha entendido que tinha validado essa ideia. E aí, cara, naquele momento eu pego um lugar numa baia, vou com o meu computador e ali começa a Encontre Sua Viagem, vamos dizer, oficialmente. Então eu comecei sozinho e depois foi estruturando dentro de uma agência de viagens. Depois foi que a gente pegou uma área dentro dessa agência e dividiu. Agora quem Encontre Sua Viagem? Aqui é American Tour. Depois foi que a gente foi para um ambiente maior. Depois foi que ele fez uma fusão com uma outra agência. Eu falei, cara, eu vou ficar sozinho aqui como Encontre Sua Viagem. Depois foi que a gente foi galgando para dentro do negócio. Mas foi um momento eu falo assim, de loucura do empreendedor, né? Eu falo assim, naquela época não tinha estrutura nenhuma. Hoje, a gente tem uma estrutura gigante, cara, de estrutura física, quantidade de colaboradores. E aí, entrando um pouco, né, na estruturação do que a gente tem hoje, nasce ali Encontre Sua Viagem, que foi o meu primeiro modelo de negócio. Depois de algum tempo dentro desse mercado de turismo, com a franquia, que eu comecei a tomar gosto pelo sistema de franquias, porque as minhas duas anteriores tentativas para empreender, ter um negócio, foram frustradas. O meu primeiro negócio foi uma agência de marketing, um jornal de bairro, quebrei. Meu segundo negócio foi uma gráfica, quebrei. E quando eu enxergo o sistema de franquias, caindo quase que literalmente de paraquedas dentro do sistema de franquias, eu enxerguei ali um ambiente extremamente rico daquilo que me faltava quando eu tive os meus primeiros negócios. E aí eu tomei gosto. E o gosto foi de querer diversificar, ter outros negócios. Aí eu começo um movimento, que foi um movimento de... Isso já foi mais ou menos que ano? 2016. 2016 foi quando eu criei a Fórmula Pizzaria. Até 2016 você vendeu mais ou menos quantas franquias da Encontre Sua Franquia? Não, da Encontre Sua Viagem... Da Encontre Sua Viagem. Cara, da Encontre Sua Viagem eu já vendi mais de 3 mil franquias. Só da Encontre Sua Viagem. Já foram vendidas mais de 3 mil franquias da Encontre Sua Viagem. Franquia pra cacete. E eu posso falar de venda porque eu sempre fui o cara de frente do departamento, né, de expansão de uma franqueadora, participar de feiras, rodava o Brasil inteiro. Naquela época não tinha rede social. Feira do Empreendedor do Sebrae, eu rodava
todas que tinha no Brasil inteiro. E quando fala feira... Eu adesivava o meu stand no início, sabe? E quando fala feira, o pessoal ainda não deve ter acompanhado, mas o Henrique vai, ele senta no stand de manhã cedo e fica lá falando. 10 horas da noite, fechando a feira, o cara tá lá ainda falando. Eu falo, cacete, é raça, viu? É raça. Eu fico impressionado com... Não digo impressionado, mas eu fico olhando o mercado de uma forma geral, não tem uma regra pro sucesso, certo? Porque tem gente que planeja demais e não vira. Tem gente que planeja de menos, vai no supetão, vai no feeling e o negócio funciona, não é? Mas uma coisa, a gente estava falando da taxa de mortalidade de empresas, né, que é 90%. Mas uma coisa que você aprendeu a ser foi empreendedor. Porque você errou uma vez, errou 2 vezes, e agora você estruturou seu pensamento para fazer um negócio funcionar e funcionou. Sim. Né? Você foi no feeling e tudo mais. E hoje, você ter lidado com tantos franqueados na sua vida, assim, foram quantas franquias até hoje? Sem ser de tudo, no geral. Mais de 5 mil, não é ou não? Sim. Que você já vendeu. O que você vê aí que é o fator de sucesso pro empreendedor ele ter o sucesso? Qual que é o fator principal? Que ele realmente correr atrás, tem uma franquia estruturada ou o que é? O que você acha? Cara, eu acho que a grande realidade, o que talvez muitos queiram saber, é a resposta para se ter sucesso. A grande verdade é que essa resposta não é uma matemática exata, né? Então, na minha concepção, é uma construção, né, cara? Então, assim, é uma construção. Então, nada se cai de paraquedas. Tudo é construído. Quando a gente olha histórias de sucesso, histórias de empreendedores que se deram bem, tem algumas características que são, né, similares, né? Foco, resiliência, né, a fome de fazer o negócio acontecer, independente do tempo que vontade, esteja, né? A gente teve um podcast para trás aqui que a gente falou com a Dani da Depil dos 3 vezes, né? Visão, vontade e verdade. Sim. Acho que de forma macro, menos soft skills, né? Que seria resiliência, etc. É isso. Você vê que ele teve a visão do negócio, teve muita vontade e, cara, se não jogar com a verdade, não para em pé. Mas o Henrique, ele teve um negócio que ele é essencial para qualquer negócio, né, galera? Você não pode esquecer, timing é tudo, viu, velho? A gente fala isso, assim, porque teve coisa, porque eu já vi coisas geniais serem criadas no tempo errado. Então, assim, a verdade é essa. É verdade. Eu acho que o timing, eu acho que é tudo. Você teve o timing, eu te ouvindo, a primeira vez que eu ouço a sua história, viu, velho? Nunca te ouvido, não. Mas te ouvir, eu consigo definir basicamente como um timing. O resto, as skills, as demais skills, que é umas skills padrão de quem vai empreender, de quem cria um negócio, porque se você pega a história de todo cara que cria algo do zero, a história toda tá nisso aí. Eu comecei assim, tá na dificuldade, blá, blá, blá. Porém, o Henrique tem a questão do timing. Ele diante de um problema, ele teve o timing de criar aquilo por causa da demanda pro pequeno. Então, eu acho que o timing, tanto é que se você fizer isso, simples, apaga a história do Enquanto Sua Viagem. Sim. Há 15, 16 anos atrás e cria ela hoje. Você não vai vender 3 mil franquias. Sim. É isso. Sim. É uma questão de timing. Então, eu acho que o seu timing foi perfeito, viu, irmão? Parabéns. Muito legal. É o timing, mas assim, eu vejo. Como, claro, eu tenho que discordar de você de vez em quando. Tô brincando, eu tô concordando. Toda vez você discorda. Sempre o pau quebra aqui. É normal. Cara, fica brincando com outro. É que se não tiver... É o timing, beleza? Você monta lá um negócio, você acertou no momento certo e é difícil acertar. É difícil, cara. A gente vê muitas ideias no tempo errado, concordo plenamente. Mas também vejo muito empreendedor preguiçoso. Empreendedor que não é... Mas não é só empreendedor, sério. não. Eu vejo muita gente preguiçosa. Muita gente, mas eu digo assim, isso é mas eu vejo gente que monta negócio e cansa rápido, cara.
Sim. Cansa rápido. Mas ele vai colher o que ele plantou, irmão. E tá certo de cansar, porque dá trabalho mesmo, cansa pra cacete. Então, mas ele vai colher o que ele plantou. E o corpo paga o preço, o ambiente familiar paga o preço, todo mundo paga o preço. Outro dia um negócio seguinte, que eu acho que faz muito sentido. Eu não sei quem foi que falou, então não vou botar aspas, porque eu realmente não me lembro quem que era. Mas uma determinada pessoa fez uma... mas é porque... eu tô cansado de plantar e não colher. Aí o cara falou assim, não, mas você tem que substituir a semente. Aí a moça parou assim, como é que é? Sim. Falou, você tem que substituir a semente. Ela não entendia. Eu falei, vou te explicar. Se você plantar uma semente que foi feita por uma terra molhada, numa terra seca. Ela não vai dar fruto. Sim. Então vai lá e troca a semente. Até a hora que ela der um fruto. Então, empreender, ele é muito mais isso... eu entendo o que você está falando, Luciano. Você está super razão, mas eu concordo com o Henrique que isso é do ser humano. O ser humano, em todas as áreas, em qualquer, seja ele funcionário ou empreendedor, ele tem os bons e tem os preguiçosos, né? Normal. Senão ninguém chegava a CEO, né? O CEO, ele é um CLT. Senão ninguém chegava a CEO. Então, assim, a gente tem os preguiçosos e tem os bons. Mas o empreendedor mesmo, que sabe, velho, e esse texto me chamou muita atenção essa vez que eu vi, que é isso, é o cara que sabe a hora de trocar semente. Sim. Porque nem todo negócio ele é para sempre. E a gente estava falando aqui, Luciano, logo mais cedo, de uma entrevista que eu dei no Diário do Comércio sobre o negócio de café. E não vou citar o que eu falei com o Luciano, que é uma reserva minha, mas eu dei uma entrevista na qual eu não concordava com tudo que tá ali escrito. Mas é porque ninguém tá tendo a capacidade de olhar para um bico e falar assim, tá na hora de trocar a semente. Saca? Sim, concordo. Eu acho que... concordo com você, mas eu acho que... mas às vezes a troca da semente necessita... Porque hoje, pra gente falar isso, eu falo mais fácil. Porque a trocar a semente envolve um pouco mais de cabeça branca, de cabelo branco, de experiência. Sim. Hoje é mais fácil, mas naquele momento... Você tinha quantos anos? 2013, 12, 13, 14? Você tava 38, com... né? Não, desculpa, perdão. Você tinha menos de 30, Esse podcast né? É de comédia? Você tinha menos de 30. Com menos de 30 anos, cara, é difícil você ter a habilidade. Então, a única coisa... Eu tô querendo falar assim, cara, todo mundo que passa aqui, que a gente conversa, tem uma característica foda. Você pega a Dani, pegava o carro, ia lá no Pará vender, distribuir produto. O Vinícius do Alcides. Vinícius do Alcides. Cara, genial. Os caras, o Henrique, um touro pra trabalhar. Todo mundo é um touro pra trabalhar, entendeu? Porque quando você é novo, o que você tem de mais forte, porque a experiência vem com o tempo. E não adianta, cara. Não adianta. Tem uma meninada muito nova aí que é impressionante. Mas te garanto, o meu eu de hoje dá de 10 no meu eu de 10 anos atrás. Lógico. Lambeu mais terra, né, velho? A gente lambe, pega experiência, pega habilidade. Mas uma característica é fundamental. Uma vontade de trabalhar, um tesão pelo trabalho fora de série. Isso é acima da curva. E isso é uma característica que eu falo, cara, eu não vejo ninguém. E olha, tem sócio pra caralho lá na 300. Os meus sócios diretos. Cara, se for preguiçoso, se for mole... Tá fora. Tá fora. Não tem jeito. Mas deveria ser um padrão, né? Deveria. Eu queria chegar nesse ponto mesmo. Porque o ser humano... Olha, a diferença... Isso eu vejo muito conteúdo de ciência, essas coisas, a diferença nossa, o DNA do ser humano para um macaco é de 2%. 2%. A diferença do macaco pra gente. Então você pega o ser humano, cara, tem o mais inteligente e o menos inteligente, mas tá ali, cara, é muito pertinho um do outro. E eu vejo a nossa vida muito de tentativa e erro mesmo, né? Tem gente que tem mais esclarecido, pessoas mais esclarecidas vão ter uma assertividade maior. Outras que são menos esclarecidas vão ter assertividade menor. Mas a resiliência, cara, você bater no martelo aqui várias vezes, uma hora o negócio vai. Uma hora a coisa... Ou não, na minha opção, não. Ou não. Tem um negócio que o Botoleto falou ali que eu acho que tem uma chavezinha aqui, ó. Que é... encontrar a veia certa. Isso aí. Não, sim. Por isso que eu tô falando, a tentativa e erro. Uma hora vai chegar. Só que muitas das vezes, cara, assim, eu falo que um dos grandes desafios, e assim, eu vendo um pouco daquilo que a gente enxerga de empreendedores, cara, tem pessoas que têm fome, têm vontade, têm resiliência, têm foco, só que estão tentando tirar leite da vaca errada.
Estão plantando a semente errada. Mas uma hora ele percebe, Henrique. Isso que eu tô te falando, uma hora ele vê que a semente tá errada. Mas talvez, cara, assim... Mas ele não vê porque não tem experiência. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Que a gente tá tentando achar... uma vez, duas vezes. Por que você pega tantas histórias de empreendedorismo, você conversa com a pessoa, não, eu já quebrei 3 vezes. Vou concatenar os 2 temas, que é o que eu falei. Pro cara... parar, saber a hora de mudar, não ficar batendo cabeça na parede a vida toda, ele precisa ter um pouco de experiência. Isso vem com o tempo. Hoje a gente bate menos a cabeça na parede. Do lado de quem tem. Por isso hoje as mentorias, as imersões são tão valiosas. É isso aí. Eu acho que as consultorias, tá aí, 300 consultorias, tem valor. Pra fazer minha aqui também? Eu vou fazer aqui também. Fica à vontade, cara. Mas cara, a gente... Esse é o espírito do franchise, inclusive. Sim. Aprender com os erros de quem já fez, né? Aprender o marca e know-how. O know-how é o que importa. É aprender com quem já fez, franqueador. Vai lá, quebra a cabeça, monta um negócio de sucesso, sabe os pormenores para fazer um negócio acontecer e transfere esse know-how pro franqueado. É isso. Essa experiência, cara. Só que quem é novo e às vezes não basta ter muita vontade. Tem que ter vontade e tem que saber pegar essas coisas do mercado. Vontade de quê? Vontade de trabalhar, vontade de aprender, não é? Vontade de ter vontade, cara. Isso é uma coisa que o tanto de colaborador que você tem lá, você vai ver muito bem. Você tem que passar essa energia para todo mundo. Lá na 300, vende, bate tambor, tem um ritual, tem aquela coisa toda. Você concorda também? Sim. Porque se você, dono da empresa, já chega lá como derrotado, como é que você vai levar todo mundo para frente? É a liderança, né? Até para... numa rede de franquias, toda a liderança é feita pelo exemplo do franqueador, uma empresa é feita pelo exemplo do líder. Tem a ver com isso. Mas vamos lá. Como é que a gente chega lá? 2016? Ele parou, 96 Fórmula Pizzaria. 2016 Fórmula 2016. Porque foi o seguinte, como eu participava de muitas feiras, eu começava a conversar com outras franqueadoras e comecei a ver um movimento que era um movimento de holdings, né? SMZTO, outras holdings, né? Zanon, várias outras holdings sendo formadas. E o franchise ele tem um grande desafio, que é a questão da escala, né? Que é você ter capacidade financeira a partir do momento que você cresce para reinvestir na franqueadora, para que automaticamente você entregue mais para o teu franqueado. E eu comecei a entender isso no franchise e falei, cara, eu acho que a forma que eu tenho, né, de conseguir ter uma estrutura melhor para os meus franqueados é entrando em outros negócios, compartilhando estrutura, para que no dia de amanhã eu fosse mais forte. Beleza. E aí, qual negócio criar? Uma conversa entre amigos. O setor hoje que tem o maior movimento no franchise é o setor de alimentação. Surge uma ideia. Que tal montar um negócio no setor de alimentação? Qual negócio no setor de alimentação? Estudando um pouquinho mais, pizzaria. Naquele momento, eu sou muito daquele que, cara, eu não sou o criativo, eu não sou Elon Musk, eu não sou Zuckerberg, eu sou aquele que eu preciso ver uma ideia, validou aquela ideia, por isso que eu gosto muito do sistema de franquia, eu não tô aqui para reinventar a roda, eu tô aqui para foguete, você vende foguete. Eu vendo foguete, beleza? Cara, eu tô aqui para entender alguém que já fez. Boa. E replicar aquilo de uma forma melhor. Beleza? Então, quando eu decido criar um negócio no setor de alimentação, pizzaria, eu começo a entender no mercado quais as opções o franchise oferecia. Então, eu começo a estudar negócio. Naquela época, a maior rede de pizzarias no mercado era a Domino's, operada na época pelo Grupo Trigo. Na época era maior, tipo Patrone, Didio Pizza, algumas redes que eu começo, cara, a entender como eles tinham feito. E eu sempre tive uma coisa que se não for para ser o melhor, não põe o pé, tudo bem? Não vou criar esforço para não conseguir oferecer o melhor. E aí eu estruturo um modelo de negócio muito legal, Fórmula Pizzaria, essa marca existe até hoje, não é mais minha, mas um modelo que nós criamos para ter mais de 200 unidades
no Brasil. Então eu crio cozinha central, central de atendimento única, tecnologia era minha. A gente cria esse modelo de negócio, já nasce como franquia, só que aí diferente da Encontre Sua Viagem, eu fiquei um período de 6 meses a 1 ano validando operações próprias. Então eu cheguei a ter 3 lojas em Belo Horizonte para entender melhor, errar na minha mão antes de querer expandir um modelo com um terceiro, através do sistema de franquias, e estruturo, starto, e a gente continua com o modelo por um bom tempo dentro desse setor de alimentação. E aí depois começa a surgir outros negócios. Então, corretora de seguros, 2018 foi quando eu compro, e talvez seja o momento de uma virada que o mercado começa a nos enxergar de uma forma diferente. Foi quando eu fiz a aquisição da AquaZero, que era uma rede mais conhecida no franchise. Foi que ano, perdão? 2018, fevereiro de 2018. Então essa rede, hoje ela tem 15 anos. Então, de todas as marcas que eu tinha, que naquela época era Fórmula, a Encontre Sua Viagem, eu tinha acabado de entrar na Suave também, mas a AquaZero era a marca mais conhecida. Então, quando a gente compra, vamos colocar o mercado nos enxerga de uma forma diferente através dessa aquisição. E aí a gente foi entrando em negócios que ou eu criava desde o início, ou negócios que já existiam, e a gente entrava para dentro desses negócios, incorporando para dentro de um grupo. Porque quando eu crio a Fórmula Pizzaria, nasce um grupo. O grupo Encontre Sua Franquia, que na verdade ele nasce por uma coincidência, porque eu tinha Encontre Sua Viagem, Então, naquela época, eu não sei quem me falou que se você tivesse domínios na internet, uma hora valeria dinheiro. Eu comecei a registrar domínios. Encontre seu emprego, encontre sua mulher, encontre sua franquia. Foi um desses domínios. Vários domínios derivados de encontro. Sua mulher é interessante. Derivados de encontro. E aí, um dos domínios que eu tinha era o Encontre Sua Franquia. Aí eu olho para ele e falo, eu tô precisando de um nome para o grupo. Encontre Sua Franquia. Pegou sugestivo. Sugestivo. E monto o grupo Encontre Sua Franquia. E aí nasce o nosso grupo. Hoje nós temos 6 redes de franquias. Na verdade, nós já tivemos outros negócios dentro da estrutura nossa. Que são? Hoje é Encontre Sua Viagem, agência de viagens, a AquaZero Estética Automotiva, Zappos K, que é uma loja que vende produtos para o segmento de estética automotiva, Suave no setor de beleza e estética, a Only Mule, que é uma drinqueria, e eu sempre esqueço, eu tenho essa... Quisto, que é a corretora de seguros. Uhum. Então, hoje nós temos 6 redes de franquias. Hoje, a gente está com uma média de 1.200 franqueados dentro dessas redes que a gente tem. Das 6. Uhum. Dentro das 6. A gente tem a estrutura nossa da Hold aí em Belo Horizonte, o Grupo Encontre Sua Franquia. Uma estrutura, estive lá mês passado, coisa linda. Estrutura legal lá. Hoje a gente tem diretamente lá em torno de 85 funcionários dentro da estrutura nossa. E um sell-out em torno hoje de 270 milhões, quando a gente fala grupo, dentro das marcas que a gente tem. Franqueados hoje no Brasil inteiro, norte a sul. Sell-out, para quem... Isso a gente fala lá na 300 também, É a venda dessas 1.200 franquias, o que vende para o consumidor final. Então esse é o sell-out. Hoje franqueados no Brasil inteiro. E fora do Brasil, a gente tem a marca AquaZero, que é uma marca que a gente vem trabalhando a internacionalização dessa marca. Hoje, cooperação dos Estados Unidos, República Dominicana, o último país que nós vendemos uma master franquia, Portugal. Começou agora, Começou foi no final do ano passado, acabou atrasando um pouco, em julho agora a gente abre uma loja em Braga. Eu vi uma reforma de loja. Está fazendo a reforma, a gente está abrindo uma loja em Braga. E a ideia é que Portugal seja o hub, para que a gente expanda a marca para a Europa, Igual eu estou fazendo com o clube, mesma coisa. Chegando em Lisboa, de lá... A gente viu um potencial muito grande na AquaZero, Assim, a AquaZero é um modelo bem legal e viu um potencial de expansão internacional. Mas a internacionalização não é um negócio tão simples, Então... A gente gasta energia, vai, acha que é o caminho, empresa, não é? É um outro, um outro negócio. Que tem os seus desafios, a gente encontra o caminho e aí começa essa questão da internacionalização. Então esse é o grupo que a gente tem, dentro do franchise. Além das franqueadoras, a gente tem uma empresa que é muito legal, que é um ecossistema. É a HGM Mídia, que trabalha na parte de mídia e educação, onde a gente ajuda franchising, Então hoje a gente ajuda outras franqueadoras no posicionamento delas, para que elas cresçam,
não vendendo franquias para elas, mas se posicionando e gerando leads para que elas possam crescer, tratar. Área de educação, tá? Tanto para franqueadoras quanto para o microempreendedor, né? Franqueado, portal que a gente tem, canal do YouTube, né? Inclusive, quem está nos vendo aqui, se inscreva aí, no canal, né? Henrique Mol, ative o sininho, porque a gente faz vídeo lá todo dia, cara. Todo dia tem vídeo lá falando sobre franquia, empreendedorismo, podcast. E é grande o canal, né? Hoje, sei lá, quantas visualizações tem? Hoje a gente está com mais de 80 mil inscritos no canal do YouTube. E hoje a gente tem uma média de 150 a 200 mil visualizações a cada 30 dias. E o foco nosso lá é franquia, empreendedorismo. Eu falo que se a pessoa não quer empreender, ela deixa de me seguir, né? Porque é extremamente nichado. Então, a gente publica conteúdo já há 3 anos nesse tema, né? Que é um tema que a gente gosta bastante, né? Henrique, mas você tem quantas horas tem no seu dia mesmo? 24 também? 24, né? É coisa pra... É coisa pra cacete. Não, é coisa pra caramba. Você tá doido. Deixa eu te falar, acho que a gente podia, pra caminhar aqui já pra uma conclusão, a gente gosta de falar pra onde que vai, mas antes de eu falar pra onde vai, qual que é a sua visão de futuro, queria que você falasse um pouquinho assim, o que você não quer fazer de novo? O que você já errou? Boa pergunta, Luciano. Porra, até que enfim. Cara, até que enfim sai de vez em quando sai alguma coisa. De vez em quando sai alguma coisa boa, né? Boa, pô. Tá achando que é só você? Mais Vivance, velho. Tem aí? O que você não faz de novo? Cara, você eu falo fala assim, cacete, não faço isso mais. Errei, não faço. Cara, eu falo assim, quando na nossa jornada, né, profissional, empreendedora, eu falo que chega um momento que a gente, por já ter feito os negócios acontecerem, a gente acha que colocando a mão em qualquer um outro negócio daquilo que a gente já fez, vai acontecer também. Só que aí, até criando um gancho com o que o Lúcio comentou, cara, se você não tiver foco, entendendo que o dia tem 24 horas, a gente precisa dormir, dedicar a família, saúde, e para isso a gente precisa entender muito bem foco, energia, dedicação. Teve um momento da minha vida na jornada no próprio franchise que eu queria entrar em vários negócios. E entrar em vários negócios fizeram com que eu me desfocasse de negócios que me davam mais resultado. Porque, menino novo, eu tinha que dar uma energia maior para esses novos negócios. Então, cara, hoje eu não faria o que eu já fiz, que foi entrar em vários negócios, querendo e entendendo que aconteceria da mesma forma de outros negócios que eu já fiz acontecer. Legal. Então, a gente fez um movimento dentro do grupo que foi... Eu já tive 9 redes de franquias ao mesmo tempo, já tive feira de franquias, e eu entendi que, cara, eu precisava diminuir. Foi esse movimento que a gente fez, tá? E isso para mim foi muito benéfico, mas a gente entender o momento, e se for falar uma dica aqui para todo mundo que está nos acompanhando o nosso podcast aqui, é que na jornada a gente tem que falar muito mais não do que sim. E muitas das vezes a gente acha que são sims que fazem com que a gente cresça. Pelo contrário. Né? Então, é uma dica que eu dou aqui para quem nos acompanha. Eu vou aprender a falar não é falando não, né? Não. O Lúcio é bom pra isso. Não. Ele simplesmente fala não. Eu fico com medo. Não. Você vai entrar nesse negócio, você quer 1000 maravilhas. Não. O problema é que quem é vendedor, né, cara? A gente que é vendedor, é difícil falar não, porque você vê um negócio, dá vontade de fazer, é difícil. E eu tenho uma frase do Cristiano Correia, que é o CEO lá da 300 Gestão, que ele tem usado muito e eu gosto dela, porque a gente às vezes tem que tirar da frente, a gente tem que entender o que é distração. Sim. Tem muita coisa que é distração na nossa frente, entendeu? Porque você deixa, é o custo de oportunidade, você deixa de fazer outras coisas, seu tempo é limitado, tira as distrações. Realmente ser sócio de todo mundo vale a pena? Realmente fazer, ter isso, aquilo, ter uma remuneração naquilo, ter uma remuneração naquilo outro, justifica? Vale a pena? É isso que vai fazer a diferença no seu jogo? Ou isso é só uma distração para você ter que controlar mais um negócio, mais uma pessoa que você tem que conversar, mais um relacionamento que ocupa a sua agenda? Então, ele fala muito, vamos tirar a distração da nossa frente, pessoal. Vamos concentrar e tirar a distração da frente. Isso aí daria um tema para podcast, né? Porque, dá. Porque na verdade, hoje você tem 2 grandes mãos, né? Assim, no mundo, né, cara? Uma ansiedade, né, meu irmão? Que é um trem absurdo, né? Não.
Olha o outro ali. Não. Ele treme de tanto que ele mexe a perna. Mas, não, brincadeira, mas ele mexe muito a perna. Mas, por exemplo, ansiedade, que eu acho que é um mal que tá... Acho que é do mundo. E eu acho que junto com isso também é a vontade de chegar ao ponto final sem passar pelo início. Sim. Tô vivendo isso nesse momento na minha casa com a minha esposa. Onde ela tem um negócio... Eu tava escutando hoje um pastor, André Fernandes, da Lagoinha lá de Alphaville. Eu escuto Tomara de que vez em seja bom quando. que você tá me interrompendo. Não é só porque você falou um negócio que é inteligente, é raro. E aí eu gosto de... E aí, tá aqui no meu Spotify. Não ande ansioso. Mas é verdade, sabe por quê, velho? E a gente falou isso no seu podcast. Eu já aprendi isso há muito tempo na minha vida. Você vai lembrar. Ó. Meu pai me falava isso. Se quer muito negócio, dorme. Dorme primeiro. Aí no outro dia você acordar aí com a mesma vontade, aí você pensa mais um pouquinho o dia inteiro. Mas aí você não toma decisão, não. Você dorme de novo. Meu pai fala, Nossa Senhora do Travesseiro, ela é foda. Ela é foda. Ela é fantástica. Porque é o seguinte, velho. A ansiedade te faz errar de forma absurda. E se a gente for pegar o nosso histórico hoje, que é bom sentar na cadeira e poder falar sobre empreender, sobre as dores que nós já tivemos, porque em alguns momentos a gente foi muito ansioso e errou pacas por causa de ansiedade. E hoje a gente tem um problema geracional, que essa turma, que ela já nasce ansiosa, né? O Léo, meu irmão, que fala que eu acho muito bacana, ele falou assim, Antônio, você fala dessa geração com muita preocupação, né? Eu falo, agora você imagina os filhos deles. Sim. Né? Que é uma loucura pensar assim, porque hoje a gente tem um problema de geração que é incrível, velho. Eles já querem chegar ao ponto final e achando que fazendo uma mentoria com o Henrique, ele vai pular o início. Ele não vai, você só vai ensinar um início melhor. Eu acho que é isso que precisa ser falado, assim, para essa turma do hoje em dia, das redes sociais, que eu acho que é o maior crime que eu vejo das redes sociais, é isso. É que o cara fala assim, fature 1 milhão por dia. Eu falo, irmão, eu quero saber lucrar, lindão. Faturar, né? Eu quero saber como é que você vai me ensinar a lucrar 1 milhão por dia. Esse que é o ponto. Então assim, mas aí as pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem parar para produzir técnica, para produzir uma vida, para poder se sentar aqui e falar assim, pô, eu não faria isso aqui mais. É que é igual você falou, essa turma tá bem complicada hoje. A ansiedade mata. É um desafio, porque... Isso é louco demais. Não, porque o pessoal quer fazer acontecer sem estudar. Total. Sem estudar mesmo, de ler, de sem dedicar um tempo a pensar as coisas, sem fazer. Então, assim, é isso, acho que tá por aí. Por exemplo, igual o Lúcio chegou aqui, ele iniciou falando assim, porque o cara já quebrou 3 vezes. Assim, eu particularmente, o seguinte, um cara de sucesso, ele não quer dizer que ele tem que ter quebrado, saca? Né? Não é? Não quer dizer que ele tem que ter quebrado, não tem nada a ver isso aí. Não tem lógica, não tem matemática nisso. Mas, pô, um cara pra chegar... Mais de 3 mil franquias vendidas em uma marca, irmão. Entendeu? Hoje ele só tem 1.000. Você tem quantas, filho? Você tem 50? E o franchising, aí tem os críticos de plantão, né? Que é os falador que passa mal aí, que o pessoal fica vendo, e isso é uma característica do franchising, né? Porque o franchising, você fala, pô, ele tinha 3 mil, agora tem 1.000, vê que chegou... Cara, é normal. Se tivesse sido um negócio independente, ele não teria 50. Teria quebrado tudo, entendeu? Teria... louco. Exatamente porque ele tinha o poder de barganha, porque tinha os benefícios do sistema de franquia, que a turma tá aí, passa por pandemia, passa por crise, passa por mudança de mercado, evolução. A gente de viagem passou por crise e pandemia, meu irmão. Tem que lembrar isso aí também. Fechou o espaço aéreo, fechou tudo. E tá aqui. Então, assim... eu falo isso porque... Assim, e hoje tá bombando, né? Inclusive, hoje tá retomando. Criticar, né? Eu falo isso porque é muito fácil criticar. As pessoas gostam de criticar sem sentar a bunda pra trabalhar, né, irmão? Então, assim, é facinho. Então, assim, eu já ouvi gente falando assim, mas porque fulano... Falou, velho, fulano... Você já teve metade de franquia que fulano teve? Então vai, meu irmão, né? Vai trabalhar. Sim. Então, assim, e diante da pergunta do Luciano, eu sempre gosto de fazer uma, que eu aprendi isso numa live que eu fiz com o Edu da Xerimbão. Que eu pedi alguém pra fazer uma pergunta e adorei. E foi o Idel. Eu sempre vou falar isso, porque o Idel sempre... Ele que escreveu assim, faz essa pergunta. O Idel é dono do Clube do Chefe aqui em BH. Ele falou assim, pergunta pra ele por que ele compraria uma franquia dele. Eu achei essa pergunta tão legal. Eu falei assim, por que você compraria uma franquia sua, irmão? Seja ela qual for, da Aqua, da Suave, da Enquanto Sua Viagem. Por que você compraria uma franquia do seu grupo? Acho que essa é a resposta. Essa é a pergunta, Pedro.
para não cometer erros que eu cometi lá atrás. Então, todos esses negócios que a gente tem hoje dentro do grupo, primeiro, são negócios que têm uma conexão muito forte com o franchise. Então, a gente tem uma avenida interessante de crescimento que é o sistema de franquias, uma relação ganha-ganha junto com o franqueado e uma bagagem. Então, o que eu falo é você entrar para dentro de negócio com uma bagagem tão rica que faz com que hoje o meu franqueado não erre 5% do que o Henrique já errou, com que a marca já errou, por causa dessa bagagem, dessa estrutura, desse tempo de mercado, desse tempo, né, percorrendo. E eu falo assim, Aquazero, 15 anos de mercado. Encontre Sua Viagem, 13 anos de mercado. Suave, 14 anos de mercado. Então, negócios com tempo de mercado. Isso, eu falo, né, é uma riqueza enorme. Tempo e trajetória de crescimento, né? Sim, sim, que faz com que quem entre ganhe tempo e dinheiro. Legal, legal, é isso. Pô, melhor resposta. Boa. E para onde que a Encontre Sua Franquia vai? Como onde que ela vai estar daqui para frente? Quais são os próximos planos? Tô vendo você entrando aí na educação, mídia, mentoria, etc. O que você tá vendo aí pro futuro? A gente tem algumas verticais para dentro do nosso negócio, né? Primeiro, com relação às marcas que a gente tem. Então, com relação às redes de franquias, a gente bate muito na tecla que todos esses negócios que a gente tem, a gente entende que é a melhor opção para dentro do franchise, e se é a melhor para dentro, né? Se é a melhor opção para dentro do franchise, merece crescer. Ponto. Então, a gente bate muito na tecla de crescimento dentro dessas redes. Falou um negócio bacana que eu gosto de falar muito, que é os negócios, ele não tem que ser do tamanho das pessoas que estão gerindo os negócios. Ele tem que ser do tamanho que o negócio merece. Tem negócio que merece ser grande, entendeu? O clube de permuta não tem que ser do tamanho do Léo, do Antônio. Não, tem que ser do tamanho do clube de permuta. Ele merece ser, quanto que é 10 bi, quanto que é que vai movimentar em 2030? 1 bi. E eu falei só, hein? Obrigado. Então, merece movimentar 1 bi. Tem que ser grande, tem que ser maior. Tem negócios que tem que ser do tamanho que eles merecem ser. E não do tamanho das pessoas que estão ali na frente do negócio, né? Até que as pessoas são passageiras, né? Mas é essa mesmo. Merece. Então, a gente tem muito disso, de escala para dentro dos nossos negócios, crescer dentro deles. E por ter entendido dos desafios do franchise, por viver ele por mais de 13 anos, sem sombra de dúvidas, o franchise é uma das principais avenidas para alguém que queira empreender. Para que eu vou errar? Para que eu vou cometer erros se outros já cometeram? Só que esse é um grande desafio, porque o Brasil ele tem um nível de maturidade muito grande para dentro do franchise. Muito grande. Nosso podcast purinho, né? Nosso podcast purinho, esse papo aqui. Nós ficamos meia hora falando disso. É isso mesmo. A gente vê lei de franquias extremamente bem consolidada, dando segurança a ambas as partes. A gente vê uma associação desde 87, a própria BF. A gente vê aqui dentro do nosso mercado marcas extremamente consolidadas, mas mais de 3.300 redes de franquias, 80% estão economizando no almoço para pagar a janta. Uhum. Por quê? Falta franqueado. Porque não falta franqueado. Você acha que não? Eu acho que falta. Não falta até porque... Acho que falta. Não, eu não acho que falta franqueado, até porque quando a gente olha para o público que a gente tem, né, pessoas querendo empreender, esse é o segundo desejo do brasileiro. Só pede para viagem. Só que eles empreendem no Brasil ainda pensando no negócio próprio. Eles não pensam em franchise. Esse que é o problema, falta franqueado. Mas aí é o que eu falo, por exemplo, de uma vertical que a gente tem, que é a parte de educação. Que é legal demais. Não é porque eles não querem, é porque desconhecem. Isso. Então hoje no Brasil a gente tem um nível de maturidade, mas cabe a nós levar a educação, né, para essas pessoas, que o franchise é uma avenida interessante para ambas as partes, franqueadora, crescimento em conjunto com outras pessoas, construção de marca junto com vários, troca de experiência. Não tem nada mais rico do que isso, né? Montar um negócio trocando experiência com quem veste a mesma camisa que você. Então, a gente entra numa vertical que é numa vertical de ajudar o franchise, ajudar a gente criar um Brasil melhor através do empreendedorismo, através de educação para as duas pontas, e aí a gente entra com franqueadoras e franqueados. Quando eu falo franqueadoras, o que o Henrique gostaria de ter ouvido
há alguns anos atrás. Isso me economizaria milhões de dinheiro e eu vou falar centenas de unidades. E são coisas que hoje parecem bobas, o óbvio que precisa ser dito, lá atrás não era, e me fez cometer erros. Então, a gente tem uma vertical muito forte hoje, que é a parte da educação, para franqueadoras, os microempreendedores, e eu falo a propagação da informação através dos nossos canais. Então, se a gente quer tornar um franchise mais forte, a gente tem que falar sobre ele. Então, a gente tem que produzir vídeo, cara, como eu faço, por exemplo, e estimulo vários outros a fazerem, cara, dedicar tempo, porque se hoje tudo que eu tenho, eu vou ser bem sincero para vocês, é o franchise que me deu, então eu tenho que devolver isso para o franchise, para que a gente faça um franchise, um empreendedorismo mais forte no Brasil, produzindo conteúdo, né, divulgando outras marcas, né, para que as pessoas conheçam, tirando dúvidas. Cara, eu abro uma live, eu faço vídeo todo dia, cara, no canal do YouTube. Não é que eu gravo todo dia, mas eu publico vídeo todo dia. Isso dá um trabalho, você sabe disso, né, Luz? Dá um trabalho que você não tem ideia. Trabalho e custo. Todo dia tem vídeo no meu canal. Como é que chama lá o seu produtor lá? O Mendonça. Mendoncinha. Gente fina, rapaz, e sem ele não tinha... Sem ele um time grande por trás, né? Rala um bocado, o Mendonça, Karen, tem o Gustavo, Samuel, tem uma equipe grande lá. Na casa dele, né? Já cai da cama, cai no estúdio. Cai na cama e pra lá. Cara, a gente produz hoje vídeo, publica vídeo todo dia. Toda terça-feira, 6h15 da manhã. Olha aqui, terça-feira, 6h15 da manhã. Eu abro agora, eu comecei tem um mês, uma live. Eu participei. Porque muitas das vezes as pessoas têm dúvida, cara. Eu entrei lá. E pra quem que eu vou perguntar? Então pega essa dúvida, vai lá, acorda mais cedo. Beleza? Mas vai lá, cara. Então assim, são formas que a gente vê de ajudar e essa é a vertical. Paga mais cedo, sabe? Paga acordando mais cedo. Paga acordando mais cedo. Não paga nada não, só tem que acordar mais cedo. Então assim, essa é uma vertical que a gente acredita muito, e aí pensando a curto, médio prazo, né, é uma vertente que a gente entende ser muito benéfica, tá? O crescimento dessa vertical para dentro do grupo. Pessoal que mete o pau e tudo mais. Sem dúvida. Qual que é o principal questionamento que você vê assim de uma forma geral? Não, quanto mais crescimento se tem, mais pessoas te criticam, né? Porque para mim, franchise encontra fatos não argumentos. Beleza. Né? Tem quanto tempo que a gente vê a história do franchising aí, que vem crescimento após crescimento, e no meio da pandemia ficou estável. Cresce em média 7 vezes o PIB, né? Nos últimos 25 anos, série histórica, exceto pandemia. Com certeza. E é bruto demais. Cara, como é que você vai contra? Eu fico querendo saber. Por quê? Como? Mas é porque as pessoas pegam... Mas aí a gente volta no ser humano, Lúcio. Aí eu vou até responder por aí. A gente vai voltar no ser humano, sabe por quê? Porque é o mal do ser humano. Aí ele pega uma experiência ruim e transforma aquilo num total, que não se deve. Cara, eu vejo... Eu tava falando aqui e não completei. Eu vejo pela minha esposa que ela é lojista de shopping. Cara, é uma loucura ser lojista de shopping. É mesmo. Sabe por quê? Porque se você fosse ouvir os outros lojistas, você não tinha loja no shopping. Sim. E tá todo mundo com loja lá há 15 anos. Aí teve um dia... Isso que eu não entendo, sabe? Sabe uma pergunta óbvia pra fazer? Aí o cara chegou, tinha um cara reclamando e tinha 12 anos de shopping. Não vou falar qual shopping. 12 anos de shopping. E metendo o pau. No shopping. Aí você pergunta, tem quantos anos você tá no shopping? 12 anos. Falei, tem 12 anos que você reclama, velho? Você é burro? O que você é? Então assim, o ser humano ele tem desse mal, velho. Ele reclama muito. Primeiro, ele reclama sem fazer, né? Ele reclama sem levantar a bunda. Por exemplo, eu acho ótimo ter uma live 6h15 da manhã. E dessa terça eu tava em encontro de gerentes, nacional de gerentes do clube, e eu acordei muito cedo terça, e eu não acordo. Eu só acordei, fui ver as marcações do dia anterior do evento, aí entrei lá na sua live. Cara, 6h15, quem quiser, acorda 6h15 e vai, velho. E tá tudo certo. Paga esse preço, e paga esse preço. Eu queria saber, tá na linha de frente, escutando todo mundo, queria saber o que todo mundo fala. Cara, assim, principalmente quando você tá hoje na internet, sabe, Lúcio? Eu falo, como a gente tem essa questão ativa, hoje fica muito fácil, né, você criticar alguém do outro lado da tela do celular. Na frente é diferente. Mas isso é normal, cara, assim, eu falo que eu tenho, isso vem crescendo, não tenho dúvida disso. A partir do momento que você cresce a audiência. Você tá crescendo. Mas, cara, é a forma mais barata que se tem, muitas das vezes, de você ter um consultor, até para você, muitas das vezes, entender se existe alguma falha para dentro do teu negócio. Alguma postura errada que você vem tomando diante do teu negócio. Então, eu vejo extremamente com bons olhos. Quando alguém me critica, primeiro eu quero entender.
essa crítica é válida? Não. Tem algo que eu possa entender como um ponto de melhoria na minha postura, diante dos meus negócios ou na minha vida pessoal? Pô, tem. Legal. Se não tem, entra aqui também, sai por ali. Não sou uma esponja, até porque eu não preciso também ficar escutando tudo. Então, mas tem muito, né? Tem muito hater hoje, meu né, Instagram aqui. Sério? Tem de gente bloqueada. Nossa senhora. Porque é isso, cara. Assim, falar mal, você tem um bocado. Escutou uma história de isso aqui não funcionou. Mas e aí, por que não funcionou? Deixa eu até entender. Por que não funcionou? Por que esse negócio não deu certo? É o que eu falo dentro dos meus negócios. Cara, eu não tenho um negócio perfeito. Não sou uma pessoa perfeita. Quando, por exemplo, eu tenho uma unidade que fecha as portas, cara, eu sou o primeiro a querer entender por que fechou as portas. Mas por que fechou as portas? Porque ali pode ter uma oportunidade de melhoria do processo, de maturidade para dentro do negócio. Da mesma forma, quando alguém sai da empresa, você quer um feedback melhor de alguém que está saindo da empresa? Vai falar tudo. Quando alguém sai da tua empresa lá, pediu conta, senta comigo aqui, por que você está saindo? Vai falar tudo, já não vai estar na empresa mesmo. Então é uma forma que eu vejo dos haters, de uma unidade muitas vezes que fecha, de ter esse feedback para construção, né, de algo melhor a cada dia. Até porque é uma evolução diária, né, que a gente vive. Acho que o saber ouvir, né, tá aberto a ouvir crítica e entender separar o joio do trigo, né, a crítica vazia, a crítica destrutiva, a crítica sem fundamento, que é o que tá cheio aí na internet, ou que vê só meio lado, né, só vê um lado da moeda, só vê o lado dele, e separar da crítica que te faz refletir para melhorar, né, para poder evoluir. Isso para mim é uma característica também clara em todo empreendedor. Ele sabe receber feedback e sabe também usar esses feedbacks para dar mais energia, para fazer ainda mais barulho, para fazer para aumentar a força e a intensidade. Eu acho que quando eu vejo os haters aparecendo assim, e acho que quanto mais a gente vai crescendo, eles tendem a aparecer mesmo nesse mundo de hoje. Cada um que vem ali, que eu vejo dessa forma, me dá mais vontade de falar, cara, tô no caminho certo. Vou fazer com mais intensidade. Vou aumentar a velocidade. Se a velocidade tá incomodando, prepara. Eu vou aumentar. É uma saída. Galera, então vocês aí de casa, se quiser criticar, escreve aqui de baixo. Se quiser curtir, dá uma força pra gente. Foi muito bom, né? Foi. Eu cresci muito hoje. Eu nunca tinha ouvido essa história, Henrique. Que legal, cara. Legal demais. Não, tem uma história que é do cacete. Hoje eu tô bom de palavrão, hein? Puta minha. De mexeção tá impressionante. Também, né? Impressionante. Tá mexendo aqui. Não, hoje daqui a pouco tá incomodando aqui. Já tá incomodando do outro lado. Já tá incomodando do outro lado da mesa. O Vivan você toma geralmente 7 horas da manhã. É a ordem médica. Aí ele provavelmente, quando chegou da Espanha, deve ter tomado meio-dia. Esse caboclo vai dormir amanhã, 8 horas da manhã. Do jeito que tá mexendo. Pior que você tá certo. Eu tô certo. E hoje eu tô acelerado e falando palavrão, daqui a pouco os haters estão aí falando, nossa, fala muito palavrão, desbocado, boca suja, não tem educação. Que daí nós vamos ter que dar razão pros haters, né? Aí eles têm razão, eles têm razão. Não é hater. Que agora vai me dar mais velocidade, mais vontade. Mas tem uma história bacana do Henrique, bom que quando a gente toma venvança, a gente não esquece mais as coisas, né? Porque antes eu Qual que é essa história boa? Que história da feira, uma feira que você foi, que saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ou na Globo. Você rachou de vender franquia, que você ficou no... Dá pra contar, não? Acabou, tem tempo esse podcast? Os podcasts tem tempo? Não, só. Não, e eu não tá pago uma hora só no podcast aqui. Só pagaram uma hora, não pode mais um pouquinho, não? Do dia que eu te vi na Forbes. Forbes, vamos falar depois. Eu vou contar essa história rapidinho. Essa história é legal. Cara, olha pra você ver. Quando você tá no início da sua jornada empreendedora, o que você quer? Você quer visibilidade. Tudo bem? Lógico. Quer visibilidade. Naquela época não existia Instagram, não existia YouTube. O que naquela época era o boom? Cara, saía em alguma matéria numa TV, canal aberto. Beleza. E eu participava de várias feiras do Sebrae no Brasil inteiro. A feira do Sebrae tinha sempre uma área que era destinada a franquias. E sempre existia subsídio, tinha feiras que não pagavam. Já chegou a ter feiras que eles pagavam para participar. E aí eu fui numa feira em Fortaleza, cara. Eu falo que Fortaleza é uma cidade que eu gosto, volto sempre, porque lá só aconteceu coisa boa.
Eu criei Encontro Sua Viagem lá, tive a ideia lá, e o meu primeiro boom na mídia foi em Fortaleza. Tinha um canto, que era onde tinha os stands de franquias, e sabe aquele primeiro dia de feira que não acontece nada? Eu tava meio que num canto, todo mundo passa reto, eu falei, puta que pariu, velho. Tô no lugar errado. Caramba, quem no lugar errado? Caramba, o povo não olha pra direita, não olha pra direita, só vai... Tá louco. Botava a promotora pra ir lá, e aí o organizador ia encher o saco, porque você não pode sair do stand. Aí, cara, no final do primeiro dia, um repórter da Globo, local, ele faz uma pergunta pra uma menina do Sebrae. Qual stand você acha interessante eu entrevistar? E a menina aponta pro meu. Beleza. Chega o cara, posso fazer uma entrevista contigo? Pode? Você tá louco. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. O primeiro nas 48 horas que para aqui. Cara, no final do primeiro dia. E essa reportagem era pro CETV, como o MGTV, SPTV, RJTV. E eles ficaram mais de 50 minutos fazendo gravação. Reunindo, falando, aquela câmera gigante, né, que antigamente tinha, filmando. 50 minutos. Show. O que acontece? A gente vai embora, né? Terminou a feira, vamos pro hotel. Em Meireles, na praia de Meireles. Eu acho que eu só fico lá na praia de Meireles. Eu conheço tudo daquele lugar. Aí, fomos pra lá. Na época, tava eu e um amigo que trabalhava comigo. No outro dia, a gente acorda tarde. Porque a feira ia até mais tarde e ela começava tipo 4 horas da tarde. Ia até 10 horas da noite, se eu não me engano. Quando a gente acorda, a gente liga a televisão, o jornal CETV estava acabando. E aí? Perdeu a matéria. Perdi a matéria. E não tinha YouTube pra ver. E aí? Só que quando termina o jornal, tem a chamada para qual jornal? Por segunda edição. Não, Jornal Hoje. Jornal Hoje. Que na época era apresentado por Sandra Annenberg. É isso mesmo. Né? Sandra Annenberg, cabelo curtinho. E aquele cara... Eu tinha uma estratégia da Encontro Sua Viagem, eu comecei vendendo a Encontro Sua Viagem com 10 mil. Aí depois eu diminuí a taxa de franquia, na época era 3 mil. Sandra Annenberg, na chamada do jornal Hoje, é possível você ter uma franquia na sala de casa com investimento de 3 mil reais. Juro. Na chamada. Na chamada. Quando faz essa chamada... Brasil quando todo. faz essa chamada... Eu olho pro... Eu apelidei a Buiê. Buiê, somos nós. Não tem jeito de ser outro. Não, 3 mil reais? Acabou de gravar bagulho? Pô! Cara... Eu até arrepiei. Que legal. Pulamos na cama. Aquela alegria. Aí, velho, olha pra você ver como que é também a questão da perspectiva. O copo meio vazio e meio cheio. Quanto tempo que eu fiquei gravando? 50 minutos. É. E quanto tempo que essa reportagem 40 saiu? segundos. 50. Eu não saí 5 segundos. E aí, quando fala mídia espontânea, eles cortam a marca. Não quer aparecer a marca. Não tá pagando. Apareceu, mas mal apareceu um pouquinho Encontre Sua Viagem. Rapaz, mas eu fiquei puto. Falei, caraca, velho. Os caras ficaram filmando 50 minutos e a gente sai 5 segundos. E eu não esqueço esse amigo meu. Falou, cara, pra quem não tinha 5 segundos na Globo, tá reclamando. Nó, acabou, pá. Você costuma com coisa acabou boa rápido. Assunto, é. Cara, na hora que eu chego... Na hora que eu chego... É, o cala a boca em 5 segundos. Na hora que eu chego na feira, eu nunca vi nada igual. É a Globo. Cara, gente chegando com o celular... Né? A Globo. Pá. Cara, aquele stand lotado. Eu nunca tinha visto nada igual. Que movimento, que assim, eu nunca tinha visto nada igual. E olha como é que são as coisas. Naquele mesmo dia, no segundo dia de feira, que eu tinha acabado de sair no CRTV, Jornal Hoje, chega um repórter da Pequenas Empresas e fala, eu posso fazer uma entrevista contigo? Faz uma matéria comigo, que até hoje, se você procurar no Google, vai aparecer, que é uma matéria no Pequenas Empresas, e até hoje tem um acesso absurdo. CETV, Jornal Hoje, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O que aconteceu? 10 mil leads na caixa. Eu não tinha CRM, eu não tinha SDR, eu não tinha close. Caía lead. Virava à noite. Cara, ó, esse dia, só pra você ter ideia, era e-mail. Então recebia, mandava. Não tinha WhatsApp, tinha nada, era e-mail. Recebia, mandava. Beleza? Mandava. Cara, só que chovia. Mas chovia lead. Eu nunca tinha visto isso. Na época, tipo, mais de 1000 leads, de uma hora pra outra. Assim, e aí eu lembro, cara, que assim, era um quarto, né, 2 camas, e esse amigo meu com um notebook,
eu aqui trabalhando, e falei, cara, nós não pode... essa é a oportunidade que eu sonhei, velho. Eu sonhei. Esse foi o primeiro boom que a gente teve na mídia, né, na Encontre Sua Viagem, e foi um divisor de águas, cara, naquela época. Que foi velho, a Globo é surreal, né? Surreal, velho. Nós saímos no Pequenas... Cara, no lugar certo na hora certa. Não, mas nós saímos no Pequenas Empresas também. E sexta-feira tem uma chamada pra domingo, no Pequenas Empresas. E aí eu lembro que eu tava esperando a chamada, saiu a chamada, e eu juro, eu olhei no meu telefone, velho. Acabou a chamada, deu 30 segundos, 68 e-mails. Na chamada. Sim. E foi uma matéria grande, nós ficamos uns 4 minutos no ar, você lembra? Foi uns 4 minutos. Cara, é um negócio absurdo aquilo, né? É absurdo. Aquela da Sava Móveis, não? Não, exato, que eles foram lá na Sava também, foi no Porcão. Aí saiu no Jornal da Globo você também. Você aparece na Sava com o Rafael. Não, meu telefone, na hora que passou, meu telefone não, essa que você aparece no Jornal da Globo. No Jornal da Globo. Cara, meia-noite. Que foi incrível. Deu 400 leads no outro dia de manhã. Meia-noite, João. Meia-noite, deu 400 leads. Não, é absurdo. Absurdo. A Globo é impressionante pra isso, né, cara? Não sei como é que tá hoje, né, mas... Não, mas hoje eu tive uma reunião, não com a Globo, mas SBT. Cara, é a mídia... Eu tava falando, por exemplo, Domingo Legal. Eu tava conversando sobre Domingo Legal. 18 milhões, de 12 a 18 milhões de pessoas acessando, né? TVs, não, na verdade é TVs, né? TVs ligadas. É uma bazuca. Irmão, é quase 10% da população. Coisa pra cá. Você tá louco, velho. É loucura isso, cara. É por isso que gera... É mais barato que comprar lead, né? Se você pagar por lead na internet. É surreal. É surreal. A televisão é um negócio absurdo ainda. Ainda acho que ainda continua por um bom tempo. Mas se ajudar na Globo, você tem que existir. Tem que ter um negócio. Sim. Você acha que a Globo pega qualquer negócio pra falar? Tem que ser interessante, tem que ser atrativo, né? Tem que parecer e ser interessante, né? Senão não vai, não. Não adianta. Pode pagar assessoria, o que for, que não vai. Sim. Globo é duro. Antes da gente encerrar, qual que era o título da matéria da Forbes? Não, eu não lembro. Eu lembrei da Pequenas Empresas, esqueci da Forbes. Eu acho que eu vou te lembrar. Não, mas era o Sacoleiro, não? Era do Sacoleiro? Que eu vendi uma vez. Que fez 230 milhões no ano. Não, mas foi... De sacoleiro a... De sacoleiro a 230 milhões. Era Sacoleiro, né? Sacoleiro, é isso mesmo. Ô, Henrique, quem quer te seguir... Onde que? Endereço, Instagram? Cara, me segue. A rua do YouTube, quem quiser me seguir. Pra qual câmera eu falo aqui? Tem tanta câmera nesse lugar. Aquela? Essa. Tem tanta câmera aqui, ó. É o seguinte, pra quem quiser me acompanhar, entender um pouquinho sobre o universo de franquias e empreendedorismo, vai lá, canal Henrique Mol, inscreve, ativa o sino. E tem o Instagram Henrique Mol Oficial e tem o TikTok também Henrique Mol. Em todas as redes fazendo sociais. Dancinha também? Não. Não, dancinha aqui o TikTok tem dado retorno pra você? Tem. Não, na verdade assim, cara, eu tô começando lá. Então, começando tem um ano que eu tô lá. É uma construção. É a constância, né, que faz crescer dentro da rede. Hoje eu vi, até postei, depois se vocês quiserem ver no meu Instagram, um post do Kiso, da M-Labs. Sabe o Rafael que tava lá conosco? Ele postou... É a principal rede social hoje do Brasil, Não. De preferência, não. Ele postou hoje isso aí. Depende do público. Não, sim, mas de preferência... Mas hoje a geração Z, tá toda ela usa o TikTok. É a única geração que hoje usa mais o TikTok, outra rede social, mais do que o Google como um buscador. Então hoje você busca a geração Z, né, que nasceu depois da década de 90, o TikTok como um fonte de pesquisa. Quer saber alguma buscador. Coisa? Então, quem tem um negócio hoje não tem que querer, tem que estar lá. Aí, ó. Qual plataforma de mídia social preferida dos brasileiros? 35.9 Instagram, 33.8 WhatsApp. E aí, pela primeira vez, o TikTok ultrapassa o Facebook. O TikTok com 8% e Facebook com 7,5%. Eu gostei que ele falou um negócio que é boa mostrar pra câmera, que não vai dar pra ver. Pirâmide do conhecimento. Começa lá embaixo. Diploma de ensino médio, depois faculdade, bacharelado, mestrado, PhD e lá em cima na pirâmide. Vinha um vídeo do TikTok. O topo da pirâmide do conhecimento hoje. Do conhecimento. É isso. É mais ou menos isso mesmo. A geração Z é assim. E no TikTok virou verdade. E já vou virar CEO amanhã. É isso. Já aprendi. Isso aí, galera. Um abraço a todos. Henrique, valeu, viu? Show de bola. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Demais. Obrigado. Tamo junto, valeu. Até mais, tchau. Muito bem.